Com vocês, Paulo de Tarso. Meus irmãos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Bom, né? Bom, o texto de hoje, desse capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme foi lido, ele é um texto muito interessante, porque, primeiro, ele é um texto do século XIX. E a gente tem que observar que esses textos eles estão numa consonância com esse contexto de época, né? E claro que algumas questões que Simeão traz aqui têm a ver com a situação que ocorria naquela época, 1863, 62. Então, só para vocês terem ideia, em 1863, melhor dizendo, o Evangelho ainda não tinha sido publicado. Então, é uma mensagem que chega um ano antes da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, isso fala um pouco sobre o que ocorria. Basicamente, uma resistência muito grande ao Espiritismo. Existia uma interpretação de que o Espiritismo era uma doutrina do demônio. Vocês já ouviram isso alguma vez? Porque evocava espíritos. E evocar espíritos é algo que, segundo se diz na tradição, não era algo permitido, né? Segundo até a literatura judaica, há interpretações de que os espíritos não podiam ser evocados, ou invocados, melhor dizendo. Então, a partir daí, a gente começa a ver que esse texto ele está direcionado à interpretação sobre o que era o verdadeiro cristianismo. O que é ser cristão? O que é o cristianismo? Será que o cristianismo tem dono? Será que é possível alguém se apoderar do cristianismo e dizer o cristianismo só vale se for esse aqui desse livro da capa verde? É claro que não, porque existe algo muito maior e que está aqui posto por ele, e nesse capítulo outras partes também interessantes que vão fazer reflexões muito parecidas com esse texto aqui do Simeão. Então a gente começa a pensar realmente em relação a essa questão das obras, porque quando a gente pensa nas obras, a gente imagina uma obra como essa aqui, por exemplo, uma casa dessa que ajuda tantas pessoas, uma mansão do caminho, a gente pensa no hospital da Irmã Dulce, a gente pensa naquelas pessoas que se dedicam a cuidar das outras pessoas. Obras, a gente imagina sempre coisas que a gente faz para fora. Mas ele vem falar aqui de outro tipo de obra, de uma obra que talvez seja um pouco mais complicada do que essas. Porque para construir um auditório, um prédio, você só precisa de alguns trocados, muitos, né? Alguns dinheiros, para você fazer isso. E para fazer essa outra, que é a transformação interior, essa não precisa de dinheiro, aliás, dinheiro não ajuda, muitas vezes atrapalha. Então é preciso abnegação e devotamento. É preciso que a pessoa esteja realmente empenhada em fazer essa transformação, que é a verdadeira transformação interior. É o sujeito não ser somente moralmente adequado a um padrão ético, mas ele ser verdadeiramente transformado interiormente para que ele reflita em suas atitudes aquilo que está no seio do seu coração, da sua alma. Então, o que se imagina a respeito do cristianismo? Qual tipo de fruto deve nascer da árvore do cristianismo? Pergunta Simeão. O que se esperaria de um cristão? Espera-se que o cristão entenda que existe um valor chamado amorosidade que precisa ser incorporado.
a vida precisa ser vista pelo viés do amor. Então essa é a grande transformação do Evangelho de Jesus em relação ao Velho Testamento, que enquanto no Velho Testamento valia o que você fazia, não faça isso, não faça aquilo, faça tal coisa, não faça tal coisa, 613 leis foram criadas a partir do Decálogo. Então, enquanto valia essas leis de comportamento, no caso do Evangelho do Novo Testamento, vale o que você sente. Não é nem o que você faz. Jesus tem uma passagem que ele diz assim: ouviste o que foi dito, não matarás, porque todo aquele que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, aí ele vem e diz assim: eu, porém, vos digo, todo aquele que pensar mal do seu irmão já terá cometido um crime. Porque para esse pensamento, o importante não é o que você faz, porque Jesus chamava essas pessoas que fazem por fora e não fazem por dentro de sepulcros caiados. Olha que coisa. Chamava mesmo de sepulcro todo bonitinho por fora, caiado todo, né, bonitinho ali, todo pintadinho, arrumado, sem sujeira, mas dentro cheio de podridão. Ele dizia mais, que essa daí realmente deixa todo mundo em situação de desconforto. Não adulterarás, porque todo aquele que adulterar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para o outro com a intenção de adulterar, já terá adulterado. Imagina. Então, ou existe verdadeiramente um trabalho interior, ou esse trabalho realmente ele não reflete fruto do cristianismo. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim, gente. Muitas pessoas criticam o comportamento do cristão porque acham que o cristão é isso, que o cristão é aquilo, que o cristão... E realmente tem muitas formas de ser cristão hoje no mundo. Muitas denominações, muitas variações, muitos nomes. Eu não sei se já passou, deve ter passado já de 5.000 o número de nomes possíveis de agremiações religiosas que falam do Novo Testamento. E eu fico admirado com a criatividade da humanidade em fazer mais de 5.000 interpretações, às vezes diversas, sobre um texto tão cheio de possibilidades mesmo, mas tão profundo. E às vezes elas são baratas mesmo. Você vê, outro dia, um casal, supostamente aí falando em nome de uma delas, vendendo um balão de aniversário, não sei se vocês viram isso, com sopro divino. Não? A pessoa que se intitulava ali um porta-voz de Deus, claro, ele como porta-voz de Deus, o sopro dele é. Então ele estava vendendo uma bexiga de aniversário soprada por ele, para você chegar em sua casa e soltar o ar dele dentro da sua casa e abençoar a sua casa. Tem disso. Agora, tem muita gente boa. Tem muito trabalhador mesmo, trabalhador que acorda e vai dormir pensando em fazer o bem. Ele pode até ter uma forma diferente, ortodoxa, um pouco estranha de falar sobre aquele texto, mas ele tem uma intenção boa no seu coração. Porque o que vale não é, às vezes, o caminho que você vai, mas é a intenção, a velocidade, a maneira como você se coloca no caminho. Isso é importantíssimo a gente lembrar, porque não existe um caminho único. Existem diversos caminhos, porque a pluralidade das almas é imensa. Você imagina o seguinte: quantas pessoas têm coragem de estar nessas cadeiras que vocês estão sentados aqui? Vocês são muito corajosos. Porque tem outros irmãos nossos que ainda não podem estar sentados aqui, não porque não possam por um nível intelectual, moral, não. Porque sua alma não consegue ainda fugir daquela heteronomia tradicional das religiões. Porque o cristianismo, olhado pelo ponto de vista dos espíritos, é uma doutrina de autonomia, de empoderamento, de autorrealização e não de alo-realização.
No Espiritismo você não vai ver em lugar nenhum alguém dizer que alguém vai resolver seus problemas. Você não vai ver em lugar nenhum alguém dizer que Deus vai vir, vai se materializar na sua frente e vai consertar o telhado da sua casa. Em momento nenhum isso vai acontecer. Em literatura alguma. Porque não é essa a proposta. A proposta é o sujeito que se vê como espírito, que se intui como espírito e que sabe das suas forças como espírito e que tenta realizar em sua vida encarnada a força do espírito. É muito mais fácil pagar para ser salvo do que salvar-se com seu próprio sacrifício. Por isso que muitos não têm coragem de estar aqui. É muito mais fácil você ver um templo com 100 mil pessoas ouvindo alguém dizer que o ar da bexiga vai se espalhar, do que você ver um auditório onde as pessoas estão sendo instadas, estão sendo chamadas a olharem a voz da sua alma e do seu coração, assumirem as suas imperfeições e encontrarem em si mesmo a força da superação dos seus obstáculos, dos seus desafios. Então, observe que tem muitas formas de olharmos para o Cristo. Muitas maneiras. Quando o cristianismo surgiu, ele era ciência e filosofia. Aqueles que eram católicos, quando o espiritismo chegou no Brasil, no século XIX, os primeiros espíritas eram católicos. E o que eles faziam? Eles iam para a missa, faziam tudo o que um católico faz na missa, senta, levanta, faz aquelas coisas todas, depois iam para um centro espírita chamar espíritos para falar sobre as coisas. No modelo Allan Kardec, Allan Kardec, quando começa a conversar com os espíritos, ele traz uma outra dimensão da conversa. Ele, ao invés de ficar perguntando assim, como é o nome da minha avó, não sei o quê, eu estou no caminho certo, eu estou no caminho errado, ele fazia perguntas sobre astronomia, ele perguntava sobre o mundo espiritual, sobre a encarnação, sobre o sentido da vida, sobre Deus. Então, os brasileiros faziam a mesma coisa. Só que observem a dificuldade nossa, muitas vezes, em fazer essa transposição, porque quando nós temos uma formação religiosa, é difícil fazer uma mudança. Porque a fé sustenta nossas convicções existenciais. E quando começa a se destruir, desconstruir esses pilares da nossa fé, a gente fica inseguro. E agora, quem vai me sustentar se aquele Deus que eu acreditava, aquele Deus que é interveniente, ele agora não é mais? Como é que eu fico em relação a ele? Então, muitos de nós começamos a construir um espiritismo mais religioso no Brasil. Por isso que é uma característica brasileira. Se você chegar na França, por exemplo, se você chegar em outros países, exceto os centros espíritas fundados e tocados por brasileiros, você vai ver um espiritismo científico-filosófico. E qual é o risco que o brasileiro correu quando fez esse movimento? Foi justamente desmascarar ou desqualificar ou diminuir a importância de certas características de autonomia do espiritismo para poder entrar na facilidade de uma heteronomia das religiões tradicionais. Então, muitos que são aqueles que dizem que o espiritismo é coisa do demônio, é porque o espiritismo, por exemplo, não acredita que Jesus era Deus. Mas Paulo, como assim Jesus não é Deus? Não. Não mais do que qualquer outra pessoa sobre esse planeta. Jesus é um espírito puro, encarnado, é diferente. Mas qualquer espírito desse planeta que está encarnado hoje, mesmo os mais abjetos seres, um dia serão espíritos puros, porque a condição evolutiva é para todos. Eu não quero nem saber o que eu fiz em 3 encarnações passadas, mas com certeza não foi sentar numa mesa para falar de Jesus. Se você olhar o mundo do século X, IX, que era um mundo bárbaro, e vocês com certeza estavam encarnados lá, vocês não lembram, mas estavam. Vocês já imaginaram o que vocês podiam estar fazendo no século VIII, século VII? Quem estava encarnado como homem certamente botou um machado na mão e deve ter arrancado umas 3 cabeças, pelo menos. Então, imagina
que agora nós estamos aqui em pleno sábado, pensando em ascender espiritualmente. Isso não é legal? É sinal de que todos nós evoluímos. E assim acontece graças à encarnação, que conforme questão 132, permite que o espírito chegue à condição de perfeição. Para quê? Qual o objetivo da encarnação? Pergunta Kardec aos espíritos, para fazê-los chegar à perfeição. E há um segundo objetivo na encarnação, que é fazer com que os espíritos assumam uma parte que lhes cabe na obra da criação. É o que eu estou falando para vocês. Todos nós assumirmos a parte que nos cabe. Qual é a parte que nos cabe na obra da criação? Atualizarmos as nossas potências. Para que nós, enquanto seres iluminados, possamos iluminar o universo. Ou vocês acham que um ser espírito consciente, evolutivo, que traz em si a essência de Deus na sua construção, que representa um estágio muito avançado da condição espiritual, que está habitando corpos que pensam como nós. Vocês acham que nós fomos talhados pela criação divina, que tudo tem inteligência, para ficarmos assistindo televisão? Para ficarmos roendo unha, tomando tarja preta? Vocês acham que esse é o destino da humanidade? Claro que não. Esse é o destino de uma humanidade ignorante. Esse é o destino de uma humanidade que não tem ainda o seu endereço devidamente arrumado. Por que ignorante? Porque ignora, gente. Não é porque isso não é pejorativo, não. Ignorar é quem ignora. Nós ignoramos o que somos, ignoramos as capacidades que temos, ignoramos os nossos processos internos, nossas possibilidades, ignoramos completamente. Por isso, erramos. Se vocês pensarem, imagina, se o ser humano tivesse um valor. O valor é: eu sou imortal. Eu sou divino. Eu trago em mim a essência de Deus. E, portanto, eu consigo superar os meus desafios sem perder o controle emocional ou sem desesperações. Vocês acham que se o sujeito tiver isso como um valor mesmo, valor, quando eu digo, é sustentação, vocês acham que a vida dele é igual de uma pessoa que se sente desamparada só e que eventualmente Deus esqueceu, virou as costas para ele? É igual? Claro que não. Porque aquele que tem a confiança no seu destino, que sabe para onde vai, ele entende a jornada como uma aventura. Quem aqui já fez um passeio bacana, de família, daqueles bem assim, farofado total, de frango, farofa, aquelas coisas, e que nunca mais esqueceu? Olha lá, todo mundo tem uma história dessa para contar, gente. Aí você pega um ônibus, aquele ônibus assim velhinho, vai todo mundo dentro, tocando violão, cantando, todo mundo ali sorrindo, falando alto. Aí fura o pneu do ônibus no meio da estrada, e todo mundo desce, aquela alegria, vai para debaixo da árvore e fica ali. Ninguém se importa se o pneu furou 2 vezes, ninguém se importa, porque sabe que vai chegar num lugar legal, que vai ser bom, que vai ser divertido, que já é divertido estar ali na viagem. Mas quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer quebra-mola é um infortúnio horroroso. Porque a gente fica impaciente, não sabe se vai acabar daqui a 1 hora, se vai acabar daqui a 10 minutos, se vai acabar daqui a 3 dias. A gente não sabe o que é que tem lá e o coração fica ansioso, o peito aperta porque a gente fica sem saber para onde vai. Então é importante a gente ter a consciência de para onde nós vamos. E onde é que nós vamos? Jesus nos disse em uma parábola que o filho, quando sai da casa do pai, que nós fizemos isso, saímos da nossa condição de simples e ignorante para a condição de sermos dominadores da consciência. Isso tem um preço a pagar, o preço do critério Adão, simbolicamente, ele pagou o preço. Qual foi o preço dele? Começou a ter vergonha. Primeiro resultado objetivo daquela maçã ou daquela fruta, sei lá o que for, é que ele teve vergonha de estar nu, coisa que ele não tinha. Consciência leva a culpa, leva a arrependimento, leva a julgamento de valores, etc. Então isso é o preço que a gente paga.
Então, no momento que a gente começa essa jornada, que a gente leva essa possibilidade de guiar nosso passo, nós somos construtores e assumimos, portanto, a parte que nos cabe na obra da criação, que é fazer essa porção divina que somos nós, se tornar efetivamente luz. Esse é o nosso trabalho. É para isso que nós estamos aqui. O cristianismo, ele veio de uma forma magistral, e eu sempre faço a pergunta: por que Allan Kardec se deu o trabalho de publicar o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque na questão 625 ele fez uma pergunta para os espíritos que devem ter deixado ele, no mínimo, curioso. Qual o espírito mais perfeito que já pisou na face da Terra? Nós já tivemos Buda, nós já tivemos Krishna, nós já tivemos muitos espíritos grandiosos aqui. E ele pergunta: qual o espírito maior que já pisou na face da Terra? A resposta é Jesus. Jesus foi, Allan Kardec aí completa, aquele que representou a forma mais desenvolvida de um espírito em um corpo humano. Olha que notícia boa nós recebemos, porque o tempo todo a notícia que nós recebemos, que é aquela que Simeão diz que são aqueles que estão sabotando o cristianismo, são aqueles que disseram que Jesus era de um jeito e nós de outro. Nós somos a rebutalha da criação e existem espíritos melhores. Jesus nunca disse isso. Ele nunca falou meu no sentido da posse, ele falava nosso, Pai nosso. Pai nosso que estás no céu. Não foi assim que ele ensinou a gente? Pai nosso, é todos nós. Eu e o Pai somos um, eu e você somos um. Então, no cristianismo não tem nada de diferente dele ser melhor do que os outros, inclusive até por volta aí do século V, VI, ninguém acreditava nisso. Foi preciso que homens como Agostinho e outros que viessem trazer essa imagem de um Jesus diferente, de um corpo fluídico, que imagina aqueles homens que estão seguindo Jesus, de repente verem aquele homem ser crucificado, colocado numa cruz. Isso não diminui Jesus em nada, gente, que eu estou falando para vocês. Ele continua sendo o espírito mais perfeito que já pisou na face da terra, e sim é. E Allan Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, porque uma coisa é o livro dos Espíritos dizer o que é o mundo espiritual. Outra coisa é o Evangelho dizer como nós fazemos para sermos melhores. Como é que nós fazemos essa ascensão? Como é que nós saímos do estágio A para o estágio B? Está aí o Evangelho como um código de conduta ético-moral que se adaptou bastante ao Ocidente, sobretudo, e nós tivemos a oportunidade de assimilá-lo, compreendê-lo e, a partir daí, transformar as nossas vidas a partir dele. Mas, em momento algum, estamos aqui falando que o verdadeiro cilício é ajoelhar-se em milho. O verdadeiro cilício, o sacrifício mais agradável a Deus, é o egoísta abrir mão da fonte do seu orgulho e do seu egoísmo. É aquela pessoa que acha que tudo no mundo é dele e ele de repente começa a ser desprendido, desapegado. Isso é um sacrifício e é agradável, porque mostra que o sujeito está indo na direção, que o sujeito compreendeu a importância da sua viagem, sabe onde vai chegar e quer fazer isso, mas tem dificuldade, todos temos. E a gente não deve cobrar isso da nossa alma. A gente já deveria ser perfeito. Poderíamos ser melhores, sem dúvida. Mas se não somos, é porque é lento o processo e a gente tem que compreender isso. Nós estamos numa condição evolutiva tal hoje, porque é essa nossa marcha, foram essas nossas escolhas, as que nos precederam a chegar até aqui. Então estamos todos aqui numa viagem muito bacana. O que está faltando? Olharmos uns para os outros e celebrarmos como fazíamos com os nossos amigos naquela viagem dos sonhos. Contemplarmos aquele que está no fundo do ônibus, aquele que está na frente, todos vão chegar, embora estejam sentados em cadeiras eventualmente diferentes.
todos somos irmãos, não há diferença. Questão 799 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o que o Espiritismo vai fazer de contribuição para a humanidade? Destruir o materialismo, respondem os invisíveis. Olha, destruir o materialismo não é acabar com as casas, com os carros, com os tijolos, não é isso. Destruir o materialismo é desconstruir o monismo materialista, a ideia de que a matéria é a essência de tudo. Desconstruir isso. A partir daí você vai usufruir da matéria, mas sem dependência dela. Vai fazer o que Buda pediu. Buda dizia, 500 anos antes de Jesus, ele dizia que todo homem sofre, toda a humanidade sofre. E por que sofre? Porque se apega ao que não lhe pertence. Se apega ao impermanente, como se fosse permanente. E como o impermanente desaparece, você experimenta se apaixonar por uma manga. Em uma semana você estará triste, porque seu companheiro, sua companheira vai embora. Então, Buda dizia isso, que a solução desse problema é você desapegar. Mas não é o desapego no sentido do desprezo, não. Você vive, você fica ali, usufrui, tem aquela convivência, tem as trocas do momento, da experiência, mas sabendo que aquilo vai passar. Como diz o sábio Nelson Ned, tudo passa, tudo passará. Então, nessa construção de pensamento, o cristianismo ele se apresenta como sendo esse passo, essa orientação para dizer que Deus é maravilhoso, não porque por uma questão de atributo de fé, mas porque é mesmo. Deus é plenitude, Deus é harmonia, Deus é paz. É Deus quem faz o sol nascer, é Deus quem faz a lua, é Deus quem faz as estrelas, o buraco negro, é Deus quem faz os grandes planetas, o universo, tudo acontecer de maneira mágica. E ao mesmo tempo o micromundo, as partículas quânticas, as ondas de possibilidade e probabilidade, os colapsos quânticos, tudo ao mesmo tempo, guiado por leis maravilhosas e perfeitas, orquestradas pelo grande maestro que é o divino. E nós fazemos parte disso. Nós somos instrumentos de Deus. Nós somos como uma orquestra que temos que tocar em uníssono com a sua melodia. E o que a gente faz é normalmente o contrário. A gente vê as leis de Deus, que não são as leis do Decálogo, são leis universais, como lei do progresso, a lei do movimento, a lei da criação, a lei da conservação. Os orientais chamam reprodução, conservação e destruição em 3 deidades: Brahma, Vishnu e Shiva. Está lá. E vocês vão encontrar na parte 3ª de um livro aqui do Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar lá essas leis apresentadas assim, na sequência. Então, são sabedorias universais, leis universais, que nós insistimos em sermos contra essas leis. Achamos que não existe retorno, fazemos de conta que não existe retorno, então a gente joga pedra, se ninguém vê, sucesso. Sucesso total. O Padre Germano, uma alma grandiosa, que certamente deixou muitas lições através das suas memórias, ele conta a história de um juiz, uma história muito interessante. O juiz veio a ele com um problema de consciência. E o Padre Germano perguntou assim: qual é o seu problema? Ele disse: eu vou condenar uma pessoa que está sendo acusada de ter matado um outro homem. Tá bom, mas você é o juiz, você tem que fazer isso. Ele fez: eu tenho um problema. Ele fez: qual é? Quem matou esse homem não foi esse homem que está sendo condenado. Quem matou esse homem fui eu. Como é que eu vou condenar uma pessoa que eu sei que é inocente e que eu deveria estar no lugar dele? Aí o Padre Germano pergunta: e por que ele se colocou nessa situação? Ele disse: porque ele chegou lá, ele é um réu confesso. Ele assumiu a culpa. Mas ele assumiria a culpa por nada?
certamente ele deve ter um transtorno. E o padre Germano começa então a fazer uma análise da situação, dizendo: este que se diz culpado, ele traz em si uma culpa e, portanto, esta condenação o redime. Portanto, você deve condená-lo. Agora, você, quanto a você, você deve voltar-se para fazer o que você nunca fez. Você deve voltar-se agora e o seu trabalho vai ser compensar todos aqueles que estão no infortúnio com suas atividades do bem. O juiz ficou maravilhado, foi, condenou o homem e diz o padre Germano, 1 ano depois ele estava no hospício. A gente não acredita na lei do retorno porque não quer. Não é castigo. É o contrário, é bondade. Você vai dizer, Paulo, como assim botar o homem no hospício é bondade? Não, simples, não é a bondade do hospício ou do juiz. É a bondade da lei. Quando você sai do eixo, quando você sai da harmonia, que você vai para um lado, para um extremo, o que é que a lei faz? Volte, filho, seu caminho é esse. A mãe não faz isso com o filho? Eu sou do tempo que nós tínhamos psicologia auricular, e que quando a gente não voltava pelas argumentações orais, voltávamos pelas argumentações auriculares. Isso é a forma de amor. Por incrível que pareça, eu entendi assim. É a minha mãe dizendo, nesse lugar você corre risco, volte para cá. Mas dói, porque a orelha tem suas limitações físicas. Mas isso é a maneira de alguém que cuida dizer, não é aqui, é aqui. E o ignorante volte para cá. Vai para cá, volte mais uma vez. Isso é amor, por mais que a gente não goste desse amor. Então, gente, o cristianismo vem nos trazer obras de foro íntimo. O cristianismo vem nos trazer transformação moral. E quando nós olhamos para as pessoas transformadas, nós reconhecemos o verdadeiro cristão pelo que são e não pelo que aparentam. O convite de Simeão é que nós façamos nossa viagem para dentro e nos sirvamos desses valores do Evangelho para nutrir as nossas esperanças de um futuro glorioso, mesmo que agora estejamos com os pneus furados do ônibus no meio da estrada. Que consigamos, em quaisquer momentos, agradecer a Deus. O Espírito Emmanuel, em um texto muito interessante, ele diz, se o professor só tivesse alunos bons, inteligentes, fáceis de assimilação, qual seria o esforço desse professor em ir ao encontro quando chegasse um aluno sem as suas condições ideais? O professor iria botá-lo para fora da sala. Não teria a capacidade de ensinar a este. Então, de vez em quando, o professor tem que topar com aqueles que são menos aquinhoados da inteligência, para que ele possa qualificar-se a estar indo ao encontro dos menos inteligentes. Imagine se em nossas casas, nossos filhos fossem todos bons. Você fizesse a maior bobagem do mundo e o papai, que maravilha, mamãe, que ótimo, eu te amo. Não seria bom? Seria. Mas de vez em quando nós encontramos alguns que não são assim. Para que nós possamos exercer nossa abnegação, o nosso desprendimento, o nosso amor ao opositor, que possamos ter oportunidades novas de renovar a nossa capacidade de sermos indulgentes, de trabalhar o perdão. Se não houvessem esses, como nós iríamos nos desenvolver nesses aspectos, gente? Então ele diz, quando tudo estiver bem, agradeça. E quando tudo estiver ruim, agradeça também. Porque o que está acontecendo para o corpo, para o personagem, é ruim. Mas para o espírito é maravilhoso e sempre será maravilhoso. Porque o objetivo do filho pródigo é enojar-se da comida ruim que come na sua ignorância e desejar ser o menor na casa do seu pai. Eu quero voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, até o mais humílimo servo come melhor do que eu. Eu volto para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, o mais mínimo que compreendeu, o mais mínimo entendedor da sua lei, vive em paz e eu não consigo viver.
E ele então faz o seu caminho de volta. E na parábola, Jesus nos antecipa o fim dessa história. Nós não seremos os últimos, seremos os primeiros. Porque aquele que estava perdido será encontrado, e aquele que estava morto renasce. Morto nas suas capacidades, morto nas suas potencialidades, morto na sua essência, vivo na sua consciência, na presença em si mesmo e na ciência do que nós somos e do que somos capazes de fazer. Então, quando alguém diz que você não é, que você precisa fazer tais coisas, isso e aquilo, como se isso fosse fórmula para chegar no reino dos céus, vamos lembrar do grande banquete que Jesus dizia: quando todos os mensageiros foram chamar os prováveis, eles não quiseram vir, porque tinham cada um deles lá suas desculpas. Jesus então manda chamar todos, nas esquinas, nas ruas, todos, muitos os chamados. Mas tinha um que estava com uma roupa estranha, que não era a roupa adequada do festim. Imagina, você chama qualquer pessoa e ainda quer exigir roupa. É porque não é roupa, é porque não é festim, é porque não é qualquer um. Aquele que estava ali no chamado, quer dizer, abriu-se a porta, mas ele entrou achando que estava em outro lugar. Todos os que estavam naquele lugar sabiam onde estavam. O reino de Deus não virá por manifestações exteriores. O reino de Deus está em nosso coração, está no meio, está no eixo, está no centro. Então, quando vocês olharem para a vida e vocês pensarem que a vida está cheia de problemas e a gente foi acostumado a levar Deus e apresentar os problemas para Deus e dizer: Deus, resolve esse problema para mim. Agora vocês podem fazer diferente. Vão para os seus problemas e apresentem a eles o Deus que é você. Olha para o problema e diz: dê problema. Você sabe com quem você está falando? Com a essência divina, caminhando para a perfeição. E quem é você, problema? É meu professor. E eu te agradeço. Porque graças a você, eu vou dar um passo a mais na direção da praia, do convívio, da festa que me aguarda quando chegar no meu destino. A vida fica melhor, porque tudo se ressignifica, tudo fica mais fácil, e o cristianismo veio para consolar, não passar a mão na cabeça, mas para dizer que apesar da estrada difícil, o nosso destino é maravilhoso. Qualquer um que sejam aqueles que distorçam esse pensamento, não são os verdadeiros portadores da mensagem pura do Cristo. Simeão chama a atenção. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade, que seguem as leis, que estão em ordem com meu Pai que está nos céus. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente os seus frutos. Crede, orai e fiquem com Deus. Eita, que hoje Paulo veio com a corda toda. Que palestra significativa, bonita. Eu me emocionei, viu, Paulo? Muito obrigada. Você está, mais uma vez, a gente está refazendo o seu contrato, porque você vai ter que vir aqui muitas vezes. Muito obrigada, amigo. Mas nossa equipe, nossos amigos, a equipe de passe Abel Mendonça, já está posicionada no auditório para a nossa finalização e o passe. Mas vamos continuar nessa energia de amorosidade, de misericórdia, de saber o quanto Deus, somos filhos de Deus,
e quanto é importante esse entendimento, pedir a Paulo que faça essa condução final dos nossos trabalhos. Mestre amado e amigo, hoje eu olho naquela praia e vejo os teus passos. Tento segui-los na medida das minhas condições, mas às vezes eles parecem subir montanhas, as quais no momento eu não consigo subir. Então eu paro diante de ti nesse instante e admiro a tua presença lá no alto, como uma estrela no céu. E meu único desejo é que a força venha ao meu coração, para que eu consiga subir e ir ao seu encontro. E ao chegar nesse lugar, eu possa abraçá-lo como se abraça um irmão querido. Os dias se passam, as minhas forças vão chegando vagarosamente. De repente, aqueles irmãos improváveis vão me trazendo o pão, o alimento. O outro vai me trazendo uma lição, um livro, uma mensagem. E aquilo me fortalece até o momento em que eu me sinto pronto para subir essa montanha ao seu encontro. Que felicidade! Cada passo nessa estrada para mim é uma conquista enorme, porque cada vez mais eu me sinto perto de ti. Sinto o seu cheiro, vejo o seu sorriso iluminar o meu coração. Eu caminho. Às vezes os meus pés passam por espinhos, mas eu não me importo, porque eu te vejo. E a única coisa que eu quero é estar contigo. Eu sei que eu vou chegar. E peço a ti que nunca desista de mim. Que os teus olhos generosos sejam sempre o farol a me iluminar. E que eu possa estar nessa estrada, independente de qual seja o meu momento de agora. Sê conosco, querido amigo. E faz-me ser a sua estrela para os que estão na retaguarda. Faz-me ser o guia dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, dos amigos, dos colegas, dos companheiros da vida. Faz de mim um instrumento da sua paz. Conduz-me sempre nessa estrada de luz e abençoa-me pelos meus erros, reconhecendo no meu coração a vontade sempre de acertar. Que estejamos nesta paz, agora e sempre. Que assim seja.